A tristeza é um sentimento altamente agregador. É um sentimento altamente positivo, porque é através dele e com ele, com esse sentimento, que o ser humano tem uma chance de crescimento muito grande, uma chance de crescimento da inteligência emocional. Entendendo a tristeza como um sentimento de agregação, um sentimento que traz o ser humano para te acolher, para fazer da tua vida uma vida melhor, para te dar o apoio quando você desmancha um namoro, quando você faz uma separação, quando você está em crise financeira, você não está em crise de ansiedade, mas você começa a ficar triste, quando você faz uma perda, até uma perda mesmo, de uma pessoa muito querida, você usa muito o sentimento de tristeza, principalmente aqui, lindo, isso é do campo psíquico, isso é uma defesa, também é uma defesa, que você agrega, você traz as pessoas, você pede colo. Então, sem a tristeza, autossuficiência. Sem a tristeza não tem dor. Porque mesmo você estando bem no seu quantitativo do medo, você ainda assim, sem a tristeza, você tem um comportamento de segregar ou de separar as pessoas de você. Nem a tua mãe te acolhe, você não reclama. A tristeza é importante para isso, para que você receba apoio e para que você prepare pessoas para a tua vida, para um futuro, você... sem apego nenhum, sem vínculo patológico, você ter essas pessoas porque elas compreendem bem o teu estilo de vida, a tua natureza, enfim. Agora, como todo excesso, a tristeza em excesso é o adoecimento dela. É o adoecimento dela. Tristeza adoeceu, a gente tem um outro nome, a gente dá o nome de depressão. Depressão, você fica completamente apática em cima da cama, sem estímulo nenhum, para nada, para levantar, para tomar banho, para, enfim, ter uma vida que você realmente é normal a ter, né? Passear, levantar, trabalhar, conversar com as pessoas. A depressão é uma doença que tem fatores genéticos e ambientais que colaboram para o seu surgimento, e ela é uma doença que começa de uma maneira insidiosa. Esse é um dos grandes problemas. Hoje, mesmo em países desenvolvidos, as pessoas levam em média de 5 a 10 anos com depressão para procurar o primeiro tratamento especializado. Ela veio após uma síndrome do pânico que eu tive, e aí eu me senti que você não se sente mais legal, né? Você fala, eu não era assim. Aí você começa a ficar, aí você vê alguém te dá um toque, fala, você está com depressão. Primeira coisa que você não se aceita. Né? Não, eu não tenho isso, entendeu? Mas aí você vai vendo que realmente você não tá igual você era. Aí eu vou procurar um médico. Claro, a primeira coisa que eu fiz foi procurar um médico. Mas a primeira coisa eu não aceitei. Não era um diagnóstico para mim. E essa demora, ela tem algumas explicações. Uma delas é o estigma. O estigma ainda é forte, né? na população em relação a qualquer doença emocional, em contraposição a doenças físicas. Isso faz com que o paciente relute a procurar. O segundo ponto, esse estigma, ele estimula, ele é associado e ele é estimulado pela ignorância, pelo desconhecimento sobre o tema. Existe o preconceito, eu acho que em todas as áreas. Primeiro nós artistas e depois tem a classe social. A gente tem esse preconceito também. Porque é o doente porque ele é muito rico. Doente porque ele é muito pobre, eu não tenho o que fazer. Existe esse preconceito. A gente não quer ser doente, entendeu? Óbvio que eu sei que eu sou bonita, eu sei que eu tenho uma vida legal, eu tenho uma filha perfeita, eu tenho uma família linda. Seria assim, eu tenho uma depressão ocasional? Não, não tenho por que ter. Porém, eu tenho um cérebro que é doente. Que eu escolhi isso pra mim? Óbvio que não, muito pelo contrário. Depressão maior, a depressão chega ao fundo do poço. Fundo do poço é suicídio. Fundo do poço é abandonar filhos, é abandonar família, virar mendigo. Fundo do poço é procurar drogas. Antes de tratamento, procurar drogas. O familiar não aguenta. O familiar diz muitas vezes que é preguiça. Vai lavar uma roupa, diz os vizinhos. Isso é o que a gente vê.
Isso a literatura também apoia. Se estivesse trabalhando, estaria assim. Você tem um trabalho tão legal, é tão bonito, é isso, é aquilo, e você só fica triste, vê só as pessoas estão morrendo de fome. Muitos questionam exatamente isso. Mas você é bonita, você tem uma família perfeita, você é uma pessoa de personalidade forte. É a única coisa que eu ouço. Eu falo, mas eu não escolhi ser assim, eu não quero ser assim. Eu fiz comunidade 10 anos e lá encontrei severos depressivos. Então, a gente não pode pensar que a depressão é um comportamento de uma pessoa que não quer nada com a vida, só quer sombra e água fresca e fica dizendo que está doente. Mas assim, essa doença, ela te deixa realmente sem energia. Isso tem ocorrido bem menos do que eu já passei 6 meses numa cama, digamos assim, sem... praticamente estava morta. A tristeza seria um bracinho a mais, entre outros, que é a questão da falta de apetite ou excesso de apetite, dores físicas, dores gastrointestinais, e o corpo fala pelos olhos. Eu já peguei cegueira psicológica por depressão, eu já peguei gravidez psicológica, até o óbito com anorexia no masculino, que é uma coisa rara, até o óbito. Ele veio me procurar, 6 meses depois faleceu. Essa pessoa, ela não está doente porque ela não quer comer, então ela está doente, ela não quer comer, ela morreu porque ela não comeu. Ela não morreu porque ela não comeu, tá? Também porque ele enfraquece. Ela morreu de uma depressão profunda. Nos quadros de moderado a grave, aí sim, o uso de medicação é uma necessidade. Esses medicamentos eles vão fazer nada mais do que restaurar o funcionamento dos circuitos cerebrais, das regiões cerebrais. Bom, aí você vai no médico, ele te passa o remédio, você se sente super bem. Aí é o primeiro erro que a pessoa fala, tira o remédio, né? E aí você não volta, porque se tem um especialista na área, você tem que ter o começo, o meio e o fim, que é o mais importante. Eu tenho uma manutenção, né? Eu não posso dizer que eu vou parar no meu remédio e que, né, se isso um dia vai acontecer. Mas eu tenho que respeitar as consultas que eu tenho que a gente fala, não, eu tô super bem, eu não vou agora. Mas a primeira vez que eu fui, que o remédio, depois de 6 meses, me deixou super bem, eu abandonei o remédio. Aí a recaída é bem pior. A função desse medicamento é equilibrar o nível desses neurotransmissores que são estimulantes do sistema nervoso central, esses que estão em déficit durante um quadro depressivo. E isso é um processo lento, que requer disciplina do paciente, no sentido dele tomar a medicação diariamente. Isso pode levar de 2 a 3 semanas até que esse equilíbrio ocorra. Esse é um processo que a gente chama de neuroplasticidade. O sistema nervoso central está se adaptando a essa nova realidade para trazer um conforto para a vida do paciente com depressão. Uma coisa que é muito séria também, que eu fiz comigo e convivo com muitas pessoas que têm a depressão, que é o automedicar. Você vai no teu médico, ele te dá um diagnóstico que é teu, que é pessoal teu. Você não espera aquele remédio, porque tem um período para fazer né, para ficar bem, te deixar legal. Aí a vizinha vem e fala, olha, mas eu tô tomando um remédio assim que eu tô vendo estrelinhas, né? O cometa tá passando todo dia. O que você faz? Você pega a receita da vizinha e coloca junto com o teu remédio. Quando você volta no teu médico, você vai passar para ele que você tomou o remédio, porém o remédio dele não fez efeito. Mas você não vai contar que você associou com o da vizinha. O que ele vai fazer? Ele vai potencializar o teu remédio. Aí vai te deixar mais apático, vai te deixar pior. Então aí existe uma confusão, que isso é mais culpa nossa, paciente, que a gente tem que relatar isso para o médico. Olha, você me receitou, mas eu não estava muito confiando em você, eu fui na vizinha e peguei o remédio dela também.
porque é um produto químico que você está colocando no teu organismo, né? Então você tem que passar tudo, mesmo que se for um chá que você está tomando. Ela me passou um chá que é bem legal, que você vai te acalmar. Fala pro teu médico, você tem que passar para ele o teu cotidiano, tudo que você toma, o que você está sentindo, o que você está agindo. E as primeiras vezes não foi assim. Eu, para chegar nesse período, digamos assim, eu levei muito e apanhei muito. Uma das maiores dificuldades na terapia medicamentosa da depressão é o paciente não seguir corretamente a orientação médica quanto à dosagem. Ele tem que tomar com frequência diária. Às vezes eles pulam isso, esquecem, deixam de tomar um dia ou outro e isso prejudica bastante o tratamento. A outra é que eles abandonam, às vezes, o tratamento. Entre 70% dos pacientes abandonam esse tratamento no primeiro até o terceiro mês. E é um tratamento que é longo. O paciente tem que ter essa consciência de que pequenos efeitos adversos poderão surgir, mas ele precisa continuar com essa terapia, porque é uma doença grave, crônica. Sem a medicação correta, ele vai agravar o seu quadro. Esteja alerta. Você tem depressão? Busque tratamento. Muitas pessoas criticam remédios. Mas eu vou ficar viciado de remédio? Não. Você necessita do remédio. Quando a gente tem depressão, nós temos alterações neuroquímicas. O nosso cérebro está diferente. Eu não sou dependente química de um remédio. Eu simplesmente tenho que, algumas oscilações cerebrais, elas têm que ser tratadas com remédio. Se isso um dia vai sair do meu organismo ou não, não sei. Está na mão do meu psiquiatra, ele que vai cuidar. Espero que sim. Essa doença é uma doença paralisante. É uma doença que desconstrói o ser humano e não tem uma promessa muito fácil de reconstrução. Esses pacientes, eles precisam ser identificados dentro de casa. Você vendo uma pessoa que não era assim, desse jeito que vou falar agora, deitado o tempo inteiro, ou com uma certa agitação, muitas vezes utilizando drogas, onde não utilizava até então, entra no alcoolismo. O que é o alcoolismo? O alcoolismo é uma pessoa que não consegue parar de beber quando está bebendo. Ele não tem um limite, então ele vai até um morrer. Então esse paciente, ele não se preocupa no que ele vai desconstruir, destruir na vida dele, porque ele não tem nenhuma esperança. É um paciente morto, é um paciente que deixou de ser ele e passou a ser um outro que dá uma impressão que ele está caminhando por um processo de morte para chegar até essa não existência. Então, não é um paciente triste, não é um paciente zangado, não é um paciente magoado, machucado e que daqui a pouco vai passar. É um paciente que mostra vivo, ele tem uma aparência e um comportamento de uma pessoa desanimada. E o que é um desânimo? É uma falta de alma. Cada caso ele vai ser avaliado. Idealmente, o tratamento da depressão deve envolver um conjunto de profissionais e um conjunto de estratégias. Então, envolver medicamento, envolver psicoterapia, envolver mudança de hábitos para hábitos saudáveis de vida, envolver um treinamento de como lidar, como gerenciar o estresse. Então, assim, a gente quer realmente ser curado, mas você tem que fazer a tua parte, tá? Seja, uma coisa que sempre me deixou muito bem é ouvir as palestras que eu ouço no YouTube. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Como é que a gente percebe que está ficando ansioso? Fazendo um exercício, que isso é muito importante, assim, falar, eu tenho que malhar, tenho que ir para uma academia, ficar lá 1 hora. Não, é você sair do teu estágio de inércia,
descer, fazer 10 minutos de caminhada, entendeu? E voltar. Ouvir uma música, é fazer essas coisas gostosas, uma religião gostosa, estudar, aprender outras culturas. Não precisa estar aí na China para saber que existe uma outra cultura fora da nossa. Então, eu acho que essa busca constante que o ser humano tem que ter, ele tem que ser de você, não é o remédio que vai fazer isso com você, não. Então, assim, tem que ter nossa parte, sabe? Mas o pessoal fala, fulano tá muito depressivo. Por quê? Porque ele tá muito triste, entendeu? Ele agora só trabalha, trabalha, volta, aí toma o banho dele, almoça, janta, aí vai dormir, aí fica assistindo aqueles filmes que ele adora. Não conheço isso como depressão. Depressão é não assistir aos filmes. Depressão é não ir trabalhar muitas vezes. Depressão, na maioria das vezes, estou falando de depressão maior. Tá? É não entrar em contato com os filhos, não sentar para assistir programas nenhum, é não trazer nenhuma história, nenhuma conversa. Ele quer chegar e entrar num buraco. Existe um percentual de cerca de 1/3 dos pacientes, é um percentual bastante alto de pacientes com depressão, que tem a chamada depressão resistente. A depressão resistente é uma depressão que não responde de maneira satisfatória ao tratamento com antidepressivos e outras intervenções como psicoterapia e mudanças de hábito. Esses casos, eles são casos de difícil manejo, normalmente eles se tornam crônicos, eles trazem prejuízos funcionais muito grandes para o indivíduo, isso sem contar de um sofrimento subjetivo muito grande, eles aumentam o risco de suicídio nesses pacientes. Tem uma depressão que eu queria chamar muito a atenção de vocês, porque ela existe e é muito diferente dessa outra, chamada depressão maior. É uma depressão que leva o ser humano a assistir aos filmes, à televisão, falar com os filhos, trabalhar. Ela não é paralisante, ela não interrompe a vida do paciente. Mas esse paciente, assistindo aos filmes, indo a um cinema, indo a um jantar com a família, estando com os filhos, trabalhando, ele tem sempre uma atitude de ser rabugento, brigão, intolerante. É um paciente assustado, é aquela pessoa mal-humorada 24 horas. Nasceu um neto, nasceu um filho, ele ganhou, na literatura diz assim, ele ganhou na loteria e ele diz, que legal, vou comprar aquele carro e aquela casa que vocês gostam. Eu, muito jovem, quando eu peguei o primeiro distímico, era uma autoridade, até ele tinha 4 filhas e dizia, eu amo minhas filhas, mas eu não consigo sentir alegria. Olha isso. Então, isso aí é uma doença. E esses pacientes são criticados, abandonados, tá? Separação, olha, quando é no feminino, geralmente elas são solteiras, elas não casam. Porque ninguém suporta casar, escolher uma esposa que já tem esse comportamento. E quando é no masculino, eles têm outros poderes, que eles conseguem até casar, porque certamente vai ter uma esposa com gás, com muito mais força, com muito mais presença para resolver as coisas e fazer o ambiente ficar melhor. E geralmente os familiares desses pacientes, eles adoecem. Eles adoecem fisicamente, porque é muito difícil conviver com uma pessoa que só existe para reclamar. Tem até um desenho, não sei se vocês, aí o pessoal dos anos 80, lembra, que é do Hard Lip. É aquela dupla que o Hard é aquela hiena que falava muito assim, ó vida, ó céus, ó azar, né? Ó isso, ó aquilo, ó que vida terrível. Mas ele tem um jargão, né? Que ele fala, ó vida, ó céus, ó azar. Então, esse é o distímico. Essa hiena, ela foi diagnosticada como uma distímica. Para que venha ideação suicida, é muito ali na serotonina que nós temos alteração, que é responsável pelo impulso e pode fazer com que a gente precipite comportamentos suicidas.
para mim agora. Você sabe como está meu batimento cardíaco? Não. Você imagina que esteja bem, porque eu estou falando tão tranquila com você. Mas eu posso estar com taquicardia e infartar agora. Assim é a pessoa com suicídio. A gente olha para ela e imagina que ela esteja bem. Muitos comparecem no local de trabalho, muitos artistas fazem seu show, muitas pessoas fazem as suas tarefas domésticas e entram num recinto e cometem o suicídio. Então, mesmo que a aparência esteja bem, nós temos que entender que o sofrimento interno desta pessoa está para ela insuportável, incalculável, interminável. Esses adultos, na infância, já mostram sinais. E já mostram sinais porque são crianças mais rabugentas, mais agressivas, birrentas. Na escola não são as escolhidas para a frente das danças, para serem os exclusivos para apresentar uma feira de ciência. Na adolescência, a mesma coisa, são jovens fora de qualquer convite, de qualquer aceitação do grupo. E o que acontece com esses jovens? Geralmente eles tendem para as drogas. Eles tendem para as drogas porque eles acabam provando a droga e tendo uma sensação um pouco melhor, ou seja, saindo daquele estado, não ficando num estado maravilhoso, tá? Mas nesse meio aqui, nesse intermeio aqui, ele fica assim um pouco diferente porque ele se esquece de quem ele é. E se esquecendo de quem ele é, ele pode ser uma outra pessoa. E uma outra pessoa, no parecer dos colegas, melhor. Porque ele vai beber, porque ele vai dançar. É possível que ele dance, é possível que ele namore, é possível que ele fale palavrões, é possível que ele bata palmas. Então, e se isso for agradável para ele, ele vai repetir. E aí nós temos um futuro drogadicto. Isso também é altamente perigoso. Esses pacientes precisam de tratamento. São pacientes que vivem numa condicional. São pacientes como se eles tivessem cometido um crime e eles estão agora numa condicional. Eles usam uma tornozeleira eterna. Não existe tirar essa tornozeleira. A não ser quando eles partem para um tratamento pela psiquiatria e mais um tratamento pela terapia comportamental cognitiva. Porque esse paciente não sabe ser educado, ele não sabe ser alegre, ele não sabe sorrir. Ninguém está acostumado com aquele tipo de comportamento dele, porque ele passa a tomar medicação, ele melhora. Mas ele é desajeitado para ser natural. Ele não é natural, ele tem que ter um aprendizado, assim como uma pessoa que passou anos numa cadeira de rodas, ele agora vai começar a andar, ele precisa de fisioterapeutas para aprender a andar, ou reaprender. Tá? Então ele precisa reaprender, ele precisa aprender com as pessoas a ser uma pessoa de melhor convívio. Ele precisa tirar de vez em quando essa tornozeleira. Não tem cura, não vi cura no meu trabalho como terapeuta, mas eu vi uma melhora muito grande. A alma desanimada entra numa agonia muda e deixa de ser senhora na própria casa. Nós temos um caso clínico trabalhado em seminário, que eu me lembro bem desse caso, porque ela fez uma festa de aniversário, uma festa belíssima de aniversário. Foi contado minuciosamente pelas pessoas como foi essa festa e no dia seguinte ela se suicida. Uma paciente que ia para as festas sempre com um copo de vodka na mão. Ela entrava com um copo de vodka. Aquela paciente é uma paciente depressiva, doente da depressão e não aparentava. Quem diria que depois de uma festa de aniversário, a pessoa estaria tendo um comportamento de acabar com a própria vida? Cheguei num estágio, essa foi a pior fase, assim, eu fui tomar banho porque eu tinha um namorado, né, que realmente me obrigou para tomar banho. Comer eu não comia, nada parava no meu estômago. E aí eu lembro que a minha mãe fazia um chazinho de fubá, que era a única coisa que parava mesmo assim, era 2 colheres.
Então você vê que essas coisas não são normais, né? Você deixa de ir em trabalho, você deixa de ganhar o teu dinheiro, porque, né, é você que sustenta uma casa. A tua vida não é mais a mesma, você não tem vontade, você também não tem energia para ir trabalhar. Estigma é alimentado por ignorância. Quanto mais a gente informa, quanto mais a gente tem programas como esse, como Linha Tênue, estimulando o melhor entendimento pela população, pela comunidade do que é doença psiquiátrica, menos a gente vai ter estigma, mais a gente vai ter informação e a gente vai ter um horizonte muito melhor aí no que se refere a esse mal que afeta, esse mal do século, que afeta cada vez mais pessoas. Eu sobrevivo, sou sobrevivente, mas tem meus altos e baixos, tem dia que eu não quero ver ninguém, tem dia que eu não tô com vontade de tomar banho, que até uma vergonha falar isso, mas assim, essa doença, ela te deixa realmente sem energia. E uma coisa que eu aprendi ao longo dessa doença, assim, que é presente, é viver o dia de hoje. Não penso amanhã em ter minha cura, se tiver ótimo, eu vou agradecer a todos os meus deuses que estão comigo. Mas se não tiver também, eu quero essa tranquilidade diária. Viu hoje, aprender hoje com todo mundo, com vocês, com ela, enfim, de cada um mais viver hoje, não atropelado, porque a mente acelerada também, ela é um processo muito ruim para quem tem esses distúrbios. Então acalma, sabe respirar um pouquinho, ter paciência, entrega lá para a mão de Deus, para, né, os divinos, não sabe o que a gente vai fazer. Porque a única coisa que a gente não sabe a hora que vem e nem a hora que vai. Então vamos fazer pelo menos a passagem, uma passagem tranquila para nós, né? Uma coisa que todo mundo pergunta, a depressão tem cura? Hoje eu posso te dizer assim, eu não estou curada, eu estou tratada. Eu acho que ela existe um tratamento. Mas as pessoas que têm esses distúrbios, qualquer um que seja, tá? Toque, enfim, o alimentar, ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que uma pessoa normal. Eu sempre vou, amanhã eu posso não tomar mais o medicamento, mas eu também tenho que ver qualquer estágio, qualquer coisa, alerta que o corpo der, eu vou ter que voltar à minha medicação. Então assim, eu não sei hoje dizer se a depressão tem cura, mas ela tem tratamento.